The Caps, dupla formada pelos produtores Paulo Vitor e Matheus Henrique, apresenta ao público o primeiro álbum de estúdio da carreira, The Caps FM. Marcado pelo conceito de uma estação de rádio, o trabalho ainda recebe nomes como Fat Family, Criolo, Tuyo, Lucas Carlos, DJ Mark, Urias e Maui. Para mergulhar no processo de criação do registro que levou 3 anos para ficar pronto, a gente recebe a dupla em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente recebe o Paulo Vitor e o Matheus Henrique, a dupla The Caps, para falar sobre esse discão que é o The Caps FM. Sejam muito bem-vindos. Salve, salve família. Salve, salve minha família. Uma satisfação por estar aqui podendo contar um pouquinho do disco também. Pô, é isso, tô feliz. Gente, vocês sempre circularam por diferentes projetos da cena brasileira nesses últimos 10 anos. Trabalharam com o Baco Exu do Blues e BK, produziram um remix para Pablo Vittar e do Da Beat, fizeram a coprodução de uma das faixas do disco novo da Marray, que tá muito foda assim também. Então, carreira internacional já rolando ali. Mas eu queria entender, dentro desse processo todo, como que foi a organização do The Caps FM, porque é muita gente vindo de campos muito diferentes da música. Foram 3 anos de produção. Eu queria que vocês mergulhassem um pouco nesse processo do fazer do disco e principalmente como que rolou essas dinâmicas, porque vocês vinham com a música já pronta, o artista trazia a letra, como que rolou um pouco dessas trocas aí para fazer esse álbum? The Caps FM, vamos lá. É um trabalho, como você disse, né, Kleber? Introduziu muito bem, são 3 anos aí lapidando esse projeto que a gente tem pensado já com carinho por ser, né, o nosso primeiro disco de estúdio, tem essa energia, tem essa ansiedade, assim, né? Temos essa bagagem, né, essa honra de ter colaborado com esses artistas que você mencionou. Alguns desses, né, artistas foram até mesmo elencados aí para esse projeto. Acho que The Caps FM reforça muito isso, né? Partindo do início mesmo, assim, acho que esse lance do FM, né, Matheus, tem muito esse lance de ser um fio condutor pra gente, de resgatar essas memórias afetivas por conta dessas interações que tinham, né, na Rádio FM. Eu acho que um exemplo disso é o Fat Family, que é uma artista que eu conheci pela rádio, quando era moleque, sabe? Então, e até mesmo nos nossos encontros, assim, em família. Então, a rádio sempre foi um ponto de comunhão, e a gente quis muito retratar isso também, resgatando essa experiência, né, de você estar sintonizado numa rádio, de você poder interagir, né, ali no interlúdio que a gente apresenta, tem essa interação que o Matheus apresenta. Então, tem essas dinâmicas aí que a gente fez questão, e esses carinhos, assim, cuidados, que nós fizemos questão de, mais uma vez, resgatar essa experiência de você estar sintonizado, assim. E, poxa, é isso, são 3 anos, eu acho que foi um período perfeito, ao meu ver, porque tem muitas obras, assim, cada obra tem o seu devido tempo, tal, eu respeito muito isso, mas a gente tinha também uma certa cobrança, sabe, do nosso lado também, de pôr esse trabalho na rua, sabe, por ser justamente o nosso primeiro disco de estúdio, por ser também acredito eu que cada vez, né, que você solta um trabalho na pista, você tá ali, além de soltar um produto, você tá, tipo, defendendo uma sonoridade, defendendo um discurso. Então a gente tava assim, né, naquela expectativa de defender justamente esse discurso, né, que tem também um lance da rádio ser usada, né, já foi muitas às vezes usadas como uma forma de protesto. Então a gente teve também esse cuidado, esse carinho nesse elenco, ter um elenco majoritariamente preto, né, pensando também nesse contexto de resgatar essa cultura afrodiaspórica, né, tem ali o Amapiano também, que é presente ali na colaboração da faixa com a Tuyo. Então acho que é mais ou menos isso, sabe, The Caps The Caps FM foi essa síntese desses 11 anos, assim, onde a gente pôde, né, lógico, com esse teor mais eletrônico, porque somos DJs, então teve essa visão estratégica, teve muita faixa que ficou também por conta disso. E acho que é isso, são 3 anos aí desse projeto que a gente lapidou com carinho e se esforçou ao máximo para que nossos ouvintes, para que a nossa fanbase, né, sinta-se abraçado aí nessa sintonia, né, de estar sintonizado nessa rádio aí que é a The Caps FM. E, Matheus, como que rolou essas trocas, assim? O artista vinha com a letra, vocês já levavam tudo pronto? Como que funcionou essas dinâmicas aí dentro do estúdio? Teve alguns que a gente foi produzindo e foi pensando nas pessoas, assim.
teve algumas ideias que o beat saiu antes, algumas a gente mandou uma ideia e a parada no meio do processo a gente foi gravando a letra, foi gravando a voz, e aí a gente já mudou completamente a ideia. Acho que um exemplo foi a do Criolo, que era para ser um boom bap, e do nada virou um drum bass depois que a gente gravou a primeira guia. E teve outras que surgiram com envolvimento, assim, de todo mundo dentro do estúdio, né? Numa sessão, assim. Foi bem misto, assim, o processo de criação das faixas, né? Falando ainda de convidados e tudo mais, como que foi explorar a criatividade de cada um dos convidados, mas manter a identidade do Decaps, assim, de criar o que vocês faziam? Como que foi, enfim, equilibrar essas duas paradas, né? Muito foda essa pergunta, porque querendo ou não, isso é uma nuance, né? Poucas pessoas, a gente sempre espera que, que muitas pessoas entendam isso, sabe? Porque eu acredito que ao longo desses 3 anos aí desse projeto de Caps FM, eu pude reparar que é muito legal entender que os artistas, eles podem usar a nossa plataforma para poder sair da zona de conforto. Porque, né, a indústria, ela é triste, ela é ingrata, e muitas das vezes os artistas ficam presos, né, nos gêneros ali que normalmente eles se sucedem e acabam, né, ficando refém daquilo, né? Então foi muito legal poder estar no estúdio e mostrar algumas bases que até mesmo, tipo assim, muitos artistas assim ficaram até surpresos, falaram, caralho, muito foda, eu vou pular, eu vou para cima, sabe? É muito legal, sabe? Tipo, que poder ter esse voto de confiança deles e poder assinar, né? Porque a gente tem uma assinatura sonora, né? Conforme você disse aí, né, Nick? E é legal saber disso, porque a gente aplica de uma forma que, né, a timbragem, seja a programação, envolve muita coisa gringa, de certa forma, né? É, o rap, né? Mas assim, que mixa muito com a cultura afrodiaspórica, que mixa muito, principalmente com a música brasileira. A gente tem muito esse cuidado. Vocês podem ter reparado, né, com as produções agora com o BK, que a gente teve esse cuidado dos samples, tal, tudo Sim, mais. total. Ele também teve essa intenção, tal, e a gente tem esse cuidado e reforça também, né, para fechar esse posicionamento nosso de artistas, mas acima de tudo pesquisadores musicais, que é um lugar Legal. que a gente gostaria muito de ser considerado, porque, né, é esse tempo dedicado, essa curadoria, né? Então acho que vale muito mérito. E já que a gente está falando em preservar a identidade e tudo mais, e construção de uma identidade estética própria, eu queria que vocês comentassem um pouco da identidade visual do trabalho, assim, porque é uma capa muito linda, mas não é só a capa, toda a fotografia, toda a identidade visual, o cenário, o figurino. Os visualizers como que ficam nos streamings e tal. Nas plataformas, Queria que vocês comentassem um pouco como que foi essa decisão artística aí para construir essa identidade visual do trabalho também. Acho que a premissa e a ideia principal da capa partiu muito da ideia de ser uma rádio modular, né? Uma rádio que a gente... Não exatamente modular, itinerante, né? Que a gente consiga levar os equipamentos e montar em qualquer lugar e transmitir de onde a gente estiver. E por a gente estar muito presente na cidade de São Paulo, né? Hoje a gente está morando aqui e a gente tem tocado bastante aqui. A cidade que faz parte da nossa vida, tipo, pra caramba, assim. Então foi da hora pensar nisso e retratar a cidade. E a gente ali no topo do prédio transmitindo pro mundo todo, assim, sabe? Acho que tem esse lance da ideia da rádio de ser uma onda que chega para todo mundo, sabe? A transmissão da rádio chegar para todo mundo. Essa ideia da gente estar lá em cima, no topo, transmitindo as músicas. Então você consegue reparar a paisagem, né, de São Paulo. Não é um dia tão comum, né? Na capa, você pode ver que o céu tá limpo. Normalmente é um pouquinho mais cinza. E as antenas de rádio ali também. Então, a gente quis retratar muito esse lance da transmissão, assim, da gente lá no topo, né? Tipo, fazendo essa transmissão para todo mundo. Não, eu ia só reforçar, né? Falando da parte técnica, né? Que a gente teve meio que um brainstorm, assim, né? Um momento entre o time, onde a gente teve essas ideias. Eu queria muito resgatar, de verdade, Kleber e Nick, mano. Queria muito resgatar. O Tom tá aí também, nosso manager aí.
Queria muito resgatar essa primeira, a V1 dessa... Porque foi muito engraçado, mas ainda bem que a gente conseguiu entregar algo. É algo assim, vocês vão entender, mas assim, ainda bem que a gente conseguiu chegar nesse trabalho, porque realmente era o que estava na nossa cabeça. Mas assim, a direção criativa, tudo isso para falar que a direção criativa foi de forma colaborativa, tá? Com o nosso elenco aqui, com o nosso time do Tcaps. A produção executiva ficou com o Estúdio Chips, que é o nosso parceiro. Já trabalha com a gente há muito tempo, então ele também tem esse entrosamento e soube também colocar esse nosso humor, né, de certa forma, essa nossa identidade que a gente já tem para não dar essa quebra, assim, sabe? Então eu tenho que dar essa menção honrosa, enfim. A direção visual e o design ficou por conta do Felipe Ribeiro e o Marcos Balbino, que são dois parceiros também que agora moram fora, mas é um time de designer muito forte, que trabalha com marcas imensas, assim. Então, assim, a fotografia, Bruna, né, Sussekind, que é uma fotógrafa incrível, colaborou agora também com o disco do BK, ela assinou a capa do disco do BK do Diamantes, Legal. e isso foi um fator também para a gente se interessar e ir atrás dela também, e ficou perfeito. Enfim, eu posso ficar aqui falando da ficha técnica, que é enorme, assim, mas tudo isso, mais uma vez, para reforçar que sozinho a gente não faz nada, ou a gente pode até fazer, mas não vai tão longe, né? Então, é isso, teve uma equipe aí de 30 pessoas no set que deram essa atenção entre styling, entre assistente de objeto, entre catering, assistente de vídeo, as marcas, Legal. né, que chegaram com a gente também, Dodge Alfaiataria, Viga Shoes, enfim, Fetes Delícias, enfim, eu acho que sozinho é isso. A vida é movida de alicerces, eu gosto de falar muito essa parada. E é por isso que realmente a gente conseguiu impactar, seja com as capas do single, seja com a capa do disco, assim, sabe? De uma forma sólida, sabe? Perfeito. Só antes da gente seguir pro Faixa Faixa, eu queria entender como que é essa dinâmica pra vocês de, sei lá, esse disco é basicamente um CV de vocês, assim, né? De meio que tudo que vocês conseguem fazer, mas ainda assim é um disco extremamente coeso, assim, ele segue uma linha de raciocínio ali da rádio, da difusão e tudo mais. Como que foi balancear isso entre ir pra muitos cantos diferentes, mas ainda assim manter um norte? Teve algum limite, alguma coisa que você falou, cara, É. isso aqui não tem nada a ver com esse disco, corta, vocês deram há pouco, falaram que deixaram algumas coisas de fora, inclusive parcerias com pessoas que vocês já tinham colaborado anteriormente. Como que foi a nota de corte, assim, para o que entrava e o que não entrava dentro do disco? Acho que pra gente trabalhar muito com esse lance de misturar as coisas, sabe? De ficar fazendo muitos edits e, de certa forma, tudo acabou ficando bem coeso de uma forma natural, assim, sabe? Algumas coisas a gente mudou pensando também em seguir esse caminho de ser algo mais pra cima, né? Mas acho que essa linha de corte também para as faixas que ficaram de fora foi bem baixo, assim. Mas a gente também tem algumas visões também para poder trabalhar elas de alguma outra forma, porque, querendo ou não, são músicas que a gente também gosta muito. Foi bem difícil, assim, da gente tirar elas, assim. Então, acho que é isso, assim. Acho que foi um lance bem natural e que, querendo ou não, é algo que já tá dentro do projeto, assim, sabe? Esse lance das produções, assim, acabou sendo algo que deu certinho, sem querer, só um pouquinho, assim, né? Então, Bom demais. Hey, it's Paris. You know, I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay.
Bora então aqui pro Faixa a Faixa, porque tem muita coisa pra gente comentar. E o disco já abre maravilhosamente bem com Dance, foi um dos primeiros singles que vocês lançaram, inclusive. Tem essa batida de funk bem nos 90, aí ela cai com uma levada de sintetizador que me evoca Disclosure, e aí o final já vai pra uma coisa bem festa, quase Daft Punk em alguns pontos. Tem a participação do Fat Family, que vocês já falaram que é uma coisa que veio justamente do universo de rádio pra vocês, e fecha com o Jamés Ventura, que é meio que esse personagem que centraliza e amarra todas essas canções, como esse radialista do álbum aí. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa canção e por que vocês escolheram ela pra inaugurar esse disco aí. Durante o processo de tracklist, gente, eu gostaria de deixar aqui bem esclarecido, assim, a gente não teve muito cuidado em relação à tracklist, assim, de ser um cuidado tão minucioso, porque, né, num trabalho que envolve muitos artistas, que envolve diversos, né, arranjos aí, nós ficamos tão preocupados, assim, em criar que não que a gente não deu essa atenção, mas foi uma coisa que foi muito natural, assim, sabe? E eu lembro que durante esse processo entre eu e o Matheus, comigo e o Matheus, né, de seleção de tracklist, a gente partiu muito da premissa também da memória afetiva, né, de ser um nome de peso, porque a faixa um normalmente nos discos ela é uma faixa introdutória, obviamente, né, porque ela dá o início e você soube falar muito bem, né, Kleber, porque é isso, ela dá o início com a amarração da locução do Jamés Ventura, que é o nosso locutor da Decaps FM, e eu acho que foi muito interessante e muito certeiro mesmo, sabe, colocar esse nome tão relevante e tão significante pra gente, assim, porque volto a dizer, Fat Family fez base, né? Fez parte, né, da nossa infância, tá ligado? Foi uma referência realmente direta e posso dizer que foi umas pessoas, um dos grupos, né, que influenciaram a gente em imaginar estar ali, imaginar estar no palco. Porra, era muito difícil você ver gente preta na televisão cantando, expondo arte, né? Era foda. Então, ver um grupo, né? Ainda que foge dos padrões estereótipos, né? Que foge, porque todo mundo que tem que estar ali no shape, tem que estar, tá ligado? Vocês sabem, né? É foda. Mas, Sim. assim, é muito louco, tipo, poder saber que a gente tá fazendo parte dessa caminhada aqui. E também fazendo homenagem com a faixa um que é Dance, né? Que eu acredito que com essa faixa um resgata muito esse lance de, tipo assim, a gente realmente sabe quem são as pessoas que pavimentaram pra gente conseguir passar agora daquele jeito, sabe? Então, acho que tem esse valor, assim, afetivo, tá, sabe? E a locução do Jamés, que é o nosso paizão, né? O nosso mestre, acho que dispensa comentários, ele soube articular muito bem também. A gente quis muito esse lance de introduzir os artistas ali também, né? No finalzinho. Desde o começo, ele já foi essa figura central? Vocês já tinham pensado desde o começo nele como narrador? Ou foi depois? Como que foi essa escolha, esse trabalho com ele? Todas as participações do disco são pessoas que a gente acabou criando uma amizade de alguma certa forma, desde o início do projeto, né? E algumas a gente conseguiu um caminho também para chamar outras pessoas, né? No caso, Fat Family, a gente conseguiu através da nossa amizade com o Stuio. E o Jamés, a gente tem uma amizade com ele já há bastante tempo, desde quando a gente estava iniciando algumas produções junto com a Ceia. Quando a gente começou a trabalhar no projeto do disco, a gente começou a refletir sobre esse lance da rádio. Acho que a primeira pessoa que veio na nossa cabeça para trabalhar e fazer essa locução foi o Jamés, porque a voz dele é muito característica. E a gente começou a viajar muito, pensando, nossa, ia ser foda se ele fosse um locutor de rádio, né? Pô. Então, acho que ele foi uma das primeiras escolhas, assim, para participar do disco, principalmente sendo uma figura principal, assim, né, que é o locutor. Bom demais. Foda, no final de Dance já começa as batidas ali da próxima música, Nossa, que é Vem Comigo. Música boa. Com o Maui, é uma coisa mais voltada ao funk, ele bem mais dançante. Vocês continuam essa festa que vocês, né, começaram nessa primeira faixa. Conta um pouco mais pra gente dela. Você quer passar a visão dessa, Matheus? Porque acho que o Matheus, nós dois gostamos muito de R&B, mas eu acho que o Matheus flerta muito mais com esse estilo,
Então, acho que poderia falar até melhor, né, sobre essa faixa que flerta muito com funk, com R&B, né? Uhum. Uhum. Lembro que quando a gente não nem, a gente tava com uma ideia na cabeça que a gente nem sabia se ia ir pro disco realmente ou se ia ser só algo que ia ser um estudo, sabe? A ideia era tentar fazer algo que remetesse às músicas de R&B ali anos 2000, um pouquinho dos anos 90 também, no final da música ali, né? Tentar trazer a clave do funk ali, mas de uma forma mais escondida, sabe? Tipo, mais misturada com R&B, mas mais pro R&B do que pro funk exatamente, né? A gente pensou também nas pessoas que poderiam fazer parte desse projeto, e a primeira pessoa que veio na nossa cabeça também foi o Maui. A gente conseguiu desenvolver o beat, a gente mandou para ele. Ah, ele curtiu muito. Acho que uma das referências também foi a Beautiful do Pharrell, né? Pode A, crer, pode o crer. jeito que ele Nossa, canta e tudo total. mais. Acho que foi essa, assim, a ideia, né, da faixa. Nossa, e a voz dele tá um esculacho nessa música. Boa demais. Só gostaria de pontuar uma coincidência, né? Porque durante o processo do nosso disco, estava rolando o processo do disco do BK, e ambos esses artistas estão nos dois discos. E isso não foi, não, a gente não sabia, a gente ficou sabendo quando saiu o disco, sabe? Então isso é mais um ponto de, tipo assim, de coincidência, sabe? Que a gente tá nessa comunidade, assim, e juntos a gente movimenta muita coisa, assim, sabe? Bom demais. A terceira faixa, Onde Anda o Meu Amor, muitas pessoas conhecem o trabalho de vocês pelas discotecagens, vira e mexe ali, cai vídeo de vocês tocando no Anhangabaú, no meu TikTok ali, a galera fritando loucamente ali. E aqui em Onde Anda o Meu Amor, vocês meio que consolidam isso com o DJ Mark, que é um cara que justamente tocava muito nas festas de drum and bass ali do centro de São Paulo nos anos 90 e 2000. Tem o Criolo, tem Makoto nessa parceria que é incrível, assim, pra mim, essa coisa do Sam Bass. Queria que vocês contassem mais sobre essa música, que é de longe uma das minhas favoritas. Nossa, aí essa disso. também é uma das minhas favoritas, é muito boa. Caralho. É muito É, boa. muito foda, muito bom saber. Ela também tá indo muito bem. É, a gente já esperava isso também, porque, volto a dizer, acho que tem esse valor aí, essa intenção de memória afetiva, né, por conta de ser um nome do Mark. Mas, assim como o Matheus disse, essa faixa tinha, inicialmente, né, a sessão era com o Criolo. A ideia era pro Criolo, né? Tanto é que o beat, ele era uma parada mais lo-fi, era um boom bap, né? E aí, durante a sessão, a gente foi experimentando e foi chegando, indo para esse caminho mais de drum and bass. O Criolo chapou, ele falou, ele sugeriu, o Nossa. Criolo foi o vetor, assim, sabe? Foi o cara que fez a interseção, assim, a ponte. E aí ele fez uma ligação pro Mark, e depois disso daí ele animou, né? Porque o Criolo é muito dessas, tipo assim, mano, vamos fazer, por que não? Tá ligado? A gente meio que sem jeito, sabe? A gente sempre teve vontade de ter uma amizade com o Mark, de poder compartilhar, de poder estar em estúdio. E aí esse processo de faixa foi um pouco mais complexo, porque querendo ou não, não foi, a gente não conseguiu, infelizmente, encontrar com o Mark, né? O Mark é um cara, né, que felizmente tem uma agenda cheia, né, que felizmente consegue tá levando aí, é um expoente, para mim é um dos pioneiros aí desse gênero híbrido aí que você disse, né, Kleber, que é o Sam Bass, Gigante. né, que é essa mistura do liquid, que é uma mistura do drum and bass com o samba, com o sample de música brasileira. O Makoto, acho que foi mais uma soma que quem fez foi o Mark, né? Por conta esses processos, eles estavam em Londres, e aí a gente estava com um disco com um período muito curto, né? A deadline estava apertada pra gente, e chegou nos finalmente, vocês sabem, né? Quando o projeto chega nos finalmente, sim, a gente tem que começar também, e é necessário, né? Para dar um fim, para realmente dar um basta, senão vai mais um ano, vai mais. Vocês sabem. E aí, eu lembro que o Mark foi super sincero, assim, sabe? Falou da questão do Makoto também, que foi essencial. Eles mixaram juntos, eles editaram e processaram juntos. E por que não colocar ele na faixa também, sabe? E aí é mais um integrante aí que a gente não teve ainda a oportunidade de conhecer, né, Matheus? Ali pessoalmente, de trocar. Mas é uma honra ter ele no elenco também.
ter esse time que reforça mais ainda esse lance da memória afetiva, né? Esse lance da sonoridade que resgata muito o calidoscópio, que resgata muito, né? Até mesmo o DJ Patife com Samba assim, com Enigma, sabe? Eu acho que tem um valor aqui, né? Senão eu vou ficar nesse monólogo, mas tem um ponto muito importante, né? Que acabou sendo tipo, né? Mais uma coisa assim de coincidência. Vocês mesmos disseram que o DJ Mark começou a fazer essas festas de rua, né? Nos anos 2000 e foi um fator também que nos influenciou a fazer a 0800, né? Não de forma direta, né? Mas indiretamente mesmo a gente se ligou, né, durante essas nossas festas, assim, falou, caralho, mano, em Campinas e Hortolândia ele já fez isso quando nós era moleque, tá ligado? Então foi mais um elo, assim, sabe? Tipo, mais uma conquista, uma graduação pra gente, sabe? Que, mais uma vez, reforçando, tanto ele quanto o Fat Family são artistas que pavimentaram, né, que defenderam muito e defendem até hoje essa sonoridade, essa nossa cultura, para que a gente conseguisse, né, poder ter esses acessos e poder possivelmente ocupar mais espaços, assim, divulgando e disseminando a nossa arte, assim. Bom demais. Bom demais. A gente vai pra quarta, Eu Te Entendo, com o Lucas Carlos, muito foda também. Foi o terceiro dos singles que vocês lançaram, né, um pouquinho antes do disco. Ela tem uma parada meio disclosure, assim, tem o uso dos synths melódicos ali que eu acho muito foda. Vocês fazem uma manipulação vocal ali muito interessante também, um pouquinho antes da ponte. Conta mais pra gente dessa faixa. Não, acho da hora que você citou do Disclosure, porque foi uma das referências master, assim, principalmente pros houses que a gente produziu no disco, assim, né? Essa faixa, a gente começou ela na nossa casa, no nosso home studio. A gente conseguiu levar o Lucas para fazer essa sessão com a gente. Eu lembro que essa faixa era uma rasteirinha R&B. Ela era um tempo bem baixo, assim, se eu não me engano, ela era 93 BPM. E no meio da faixa ela virava para um house. Eu lembro que a gente ficou pensando muito, assim, né? Mano, vamos deixar só o house. Acho que os DJ vai agradecer a gente também, né? Foi isso, assim, a gente experimentou fazer esse house com o Lucas, a gente gosta muito de mexer e brincar com esse lance de picotar a voz e mudar o pitch, jogar um monte de efeito e a sessão foi bem bacana, assim. Ele curtiu bastante também essas ideias que a gente foi jogando e fazendo. Foi bem da hora, assim. Acho que foi uma sessão bem fluida, foi uma colaboração bem fluida, assim. Na canção seguinte, a gente chega a Detalha, é uma parceria com o Kaique, que é um cantor mineiro que a gente gosta bastante, vive recomendando as músicas deles aqui. E aqui eu acho que faz uma inversão. Até agora vocês estavam falando das referências da galera que influenciou vocês, e aqui vocês abrem passagem para um nome novo. Eu acho que esse é o primeiro disco grande, assim, com a participação do Kaique. E é uma música muito bonita e também com uma outra pegada. É um R&B, é um pouco mais lento, ela tem ali a batidinha, mas ela segue num ritmo bem diferente do que vocês estavam mostrando até agora. Por favor, fala mais pra gente sobre essa música que é muito bonita também. É muito legal. Eu gosto demais dessa faixa de verdade, assim. Eu gosto de todas, né, obviamente, mas eu gosto muito dessa porque ela me remete muito, não diretamente, tá? Mas acredito que ela flerta muito com esse projeto que rolou do Keitranada com a Miné, que é Pode o crer. K-Trame, né? Eu acho que Sim. tem um lance de tropical, assim, um lance do verão, assim, sabe, nessa faixa. É uma faixa que, assim como a do Maui, obviamente, você consegue imaginar, assim, escutar na praia, acredito eu, sabe? E é uma faixa divertida. Eu lembro muito bem da forma que foi feita, assim, foi uma das primeiras, né? A gente estava conversando, né, Matheus? Foi uma das primeiras, assim, dessa leva desses 3 anos, assim, ela foi feita ali a questão do instrumental, assim, foi pensada ali no segundo semestre de 2022. O Kaique é um cara que a gente sempre teve uma admiração por ele. Já tivemos a primeira interação que tivemos com ele foi um remix que fizemos, um remix não legal, assim, né? Tipo, a gente chama, né? Que não foi.
que a gente lançou no nosso pack de Edit, e ele gostou muito, foi uma das primeiras interações. Desde então a gente foi trocando, e aí tivemos essa oportunidade, ele veio para São Paulo para fazer durante essa rotina de estúdio, de sessões que a gente estava tendo, ele teve essa oportunidade, e a gente recebeu ele, aí foi uma troca, assim como os demais envolvidos, foi uma troca muito fluida. Todas as pessoas envolvidas, eu fico falando, parece que é graça, parece que é meio que impossível, mas essas pessoas, parece que eu já tive interações com elas antes, sabe? Parece que é uma amizade de longa data. Não parece que a gente está se conhecendo agora, sabe? De tão legal, de tão natural. E isso daí acabou ajudando também na sintetização dessa letra, assim, que é basicamente um amor, assim, né? Tipo, esse lance de, tipo, essa necessidade de querer ser detalhado, sabe? Eu acho que tem essa brincadeira, assim como eu citei, dessa referência indireta do Keitra Miné, a gente admira muito o Keitra Nada, eu acho que acaba flertando um pouco com esse som do Keitra Nada, desse house mais sincopado, né, de ter uns timbres ali também que flertam muito com o house, mas ele não é necessariamente um house, né, porque tem justamente esses contratempos, tem essas brincadeiras assim que a gente gosta muito. E eu acho que é isso, é mais uma das safras assim, de músicas divertidas, assim, sabe? Do processo ser divertido, da letra ser divertida, sabe? Da batida ser divertida, de ter dinâmica também. Acho que é mais ou menos isso. Tem um chocalhinho ali que fica ali, que é. Né? Acho que é por aí. Massa demais. A gente chega em Riscos, faixa fodíssima com a Bibi Caetano. Ela tem uma coisa meio, sei lá, UK Garage, meio George Smith anda fazendo nos últimos tempos aí. Mas ao mesmo tempo, sei lá, puxa muito pro Brasil anos 90, meio, sei lá, Fernanda Porto das Ideias, que você já tinha citado anteriormente, assim. Conta mais pra gente dessa pedrada aí. Só um detalhe primeiro, que vocês falaram de coincidências ali, a Bibi Caetano participou com vocês do disco do Baco Exu do Blues, né, o Bluesman, onde ela canta em Kanye West da Bahia, e a faixa seguinte foi Flamingos, com a Tuyo, e vocês seguem a mesma ordem nesse disco aqui também. Caraca, é verdade, eu não lembrava da ordem do... Aí, ó, mais uma descoberta, hein? Muito obrigado, amigos. Muito foda, tá vendo? Mais uma vez reforça esse papo de ser realmente uma construção, assim, um arco se fechando, sabe? Mas vai lá, Matheus, monstro. Pô, ela é uma amiga nossa já de muito tempo e, cara, muito legal tá ali com ela também na gig também dos shows e da produção do disco do Bluesman também. Tanto que ela foi uma das primeiras pessoas que a gente chamou para participar do disco também. Se eu não me engano, a ordem foi primeiro Kaique e depois ela. Também foi ali no final de 2022, né? Acho que a intenção era realmente fazer uma parada bem eletrônica. A gente pegou muita referência de MPB também, nesse lance do violão. Mas a ideia era remeter a uma trilha de videogame. Foda. Então, Caramba. a brisa era como se a gente estivesse jogando um Need for Speed ali, um Forza Horizon, escutando um drum bass. Tanto que depois eu fiz esse teste aí também, botei pra tocar, fiquei jogando ali e realmente facilmente poderia ter sido trilha de um jogo de corrida. A EA Sports, fica ligada nessa aí. Oi. Novo FIFA vem aí com a música. Tinha o FIFA Street também. Eu né? acredito, hein? Eu acredito. É a cara do FIFA Street, Ave Maria. Quando de Need for Speed também, né? Ficou castelando nisso. Que também acho que vai muito bem essa faixa, que tem muito esse lance do movimento, né? Acho que por ser não ter muitos versos e serem uns versos mais curtinhos, de ter muito processamento, muita atuação da produção, do lado de produção, acho que flerta muito bem com esse jogo de corrida, assim, Need for Speed, Forza, esses bagulho. Boa. A gente já puxou ali há pouco Repare, né, a canção seguinte, depois de Riscos. Parceria de vocês com a Tuyo, ela veio junto com o Dance do Fat Family e ela vai para um caminho completamente oposto. Tem a questão do Amapiano, ela é muito Tuyo, mas ela é muito de Caps também. Como que foi montar essa música aí? Essa música é muito especial pra gente, porque querendo ou não, a gente já queria, há muito tempo a gente queria já fazer um som nosso, com esse estilo, né?
Kleber, você apresentou muito bem mais uma vez aí essa questão do amapiano, de ser um gênero ali proveniente da Nigéria. A gente teve esse cuidado. É um gênero que a gente tem muito costume já faz um bom tempo, já uns 5 anos, 6 anos, já que a gente já está já disseminando já e disciplinando já o pessoal que vai nos nossos shows, porque eu acho super importante, é uma coisa nossa, né, por ser mais uma vez afrodiaspórica. Os Tuyo, de todos os artistas ali, eu ouso dizer que os Tuyo são os artistas ali desse elenco que fizemos, que mais experimentam. Eu acho que eles mais têm essa liberdade de experimentar, de poder usar, testar as vozes, brincar, abusar do processamento também. E eu acho que foi, né, Matheus, foi muito, muito legal também estar em estúdio com eles, assim. A gente fez uma sessão em Cotia, um estúdio do parceiro deles, assim, então foi uma experiência bacana. Eles são muito receptivos, volto a dizer, parece daquela amizade que você tá no estúdio, assim, e você fica, mano, caramba, parece amigo de longa data, viado. Pô, mano, que da hora, né? Tipo, você se sente acolhido. E isso é super importante durante o processo, porque eu acredito que a gente Total. consegue abstrair o melhor de todo mundo ali, não tem ego, sabe? É tudo em prol da arte mesmo. Então eles são super assim, solícitos, proativos, e foi bem divertido também fazer essa faixa e defender essa sonoridade também, que eu acho super importante, né? Já faz uns 2, 3 anos que a gente já tem, essa sonoridade já tem ganhado, né, uma notoriedade, né? A questão dos Afrobeats, agora tem o Afro House, e é bem bacana a gente como também, como artistas pretos, né, reforçar isso daí com a nossa arte também. Pô, a gente chega na oitava, o interlúdio, né? A brincadeirinha de rádio ali é bem divertido. Eu tava comentando, Cara, é a muito gente bom. gravou ontem, né? Um programa nosso, aí eu dei dica ao disco e falei, nossa, parece que eu esqueci de pagar meu Spotify ali, porque entre o negócio eu falei, eita, que é isso? Mas é bem essa cara mesmo, né? De propaganda ali, numa coisa meio anos 90 e tal. Conta pra gente mais dessa faixinha, desse interlúdio. Uma das ideias do disco era tentar fazer ele meio que ininterrupto, sabe? Ter sempre transições ali, algum efeitinho que já ligasse para a próxima sem delay, sem nenhum espacinho de silêncio, nem nada. Então, acho que escutar o disco, principalmente baixar ele e escutar sem essas pausas, acho que fica melhor ainda a experiência. A gente tentou fazer essa transição, né, da faixa do Tuyo para o lance da rádio ali, como se estivesse mixando ao vivo, né? E a ideia foi retratar essa nossa memória da rádio, né? Porque eu me lembro claramente dos momentos que tinham de ligar para a rádio, tentar Uhum. ganhar ingresso para Sim. show, mandar abraço para a família, pedir música. Rapidinho, rapidinho. Inclusive, eu ganhei ingresso no Hop Hari quando era moleque, graças à Rádio Cidade aí, Rádio Cidade. Tamo junto, família. Papo. Sério, é real. O legal é que vocês condensam muitas memórias ali em 1 minuto e meio de música, né? 1 minuto e 29, algo assim. Ela é muito curtinha, mas ela representa muito desses pequenos momentinhos de rádios, né? Tipo, Sim, sim. Inclusive a gente aproveitou para mandar um salve lá para nossa quebrada também, né? Que foi uma maneira legal de incluir, assim, o lugar que a gente veio, onde a gente cresceu, fazer essa homenagem e retratar nossa memória com a rádio, com a música, nossa formação musical e foi da hora fazer essa brincadeira. Eu achei legal. Boa. Pra mim, todos os discos poderiam ser de Caps FM. Volume 1, 2, 3, 4. Mil. Cara, a canção seguinte, Manias Disfuncionais, é uma parceria com a Gabi Ferreira. Ela é uma das que eu mais gostei porque eu acho que ela é uma das mais diferentes do disco. Ela tem essa produção que pra mim que é muito inglesa, meio hyperpop assim na batida. Lembra umas coisas até da Sophie em alguns momentos, esses sons meio, esses barulhinhos eletrônicos, uma coisa meio PC Music. Traz a Gabi Ferreira com que vem de um outro universo musical ali, mas que ao mesmo tempo se adapta muito bem dentro do disco também. Por favor, fala mais sobre essa canção aí pra gente. Essa faixa é muito legal pra gente também, porque é isso, a Gabi Ferreira, assim como você disse, né, Kleber, ela tá inserida num outro contexto, né, num outro universo, no universo do hyperpop,
no universo até mesmo mais indie, assim. Do E é indie, né? bem, do indie, essa conexão foi feita por conta dos nossos amigos, né, Matheus? Foi nossos amigos que conhecem, nosso time que conhecem o trabalho dela, ela é muito firmeza, assim, como pessoa também. E aí, nesses encontros, assim, ô, vamos fazer, vamos fazer. A gente deixou ali o nome dela ali, sabe, anotado. E aí, quando chegou o dia mesmo, a gente elencou. E a Gabi Ferreira, gente, um fato curioso, assim como também, né, na faixa anterior, falando do Tuyo, das Tuyo, né, eles são bem técnicos, assim, eles gostam realmente de meter mão no projeto. Tem alguns artistas que, né, confiam muito na nossa licença poética e não gostam de se aventurar ali no programa e tal. E a Gabi Ferreira, eu lembro muito bem disso no dia da sessão, ela meio que pegou, assim, né, Matheus? Sentou lá na cadeira lá e meteu mão, sabe? Escolhendo os takes dela, afinando, às vezes, agora ela tá, tipo, afinando as próprias vozes, sabe? Fazendo as bases, então é muito foda também ter artistas que têm esse cuidado, que buscam essa, de certa forma, uma autonomia no trabalho, sabe? Para poder, além de sintetizar melhor o trabalho, poder entregar um bagulho mais, sabe? Que você se sente mais confiante mesmo, sabe? Tipo, pô, mano, tá aqui porque eu mexi no bagulho também, então tá no meu agrado. Sabe? Então, foi uma faixa que foi muito rápida o processo. Eu acho que o mais difícil foi encontrar para captar. Tem esse teor do UK Garage, acho que tem essa brincadeira que a gente quis também, quando da Pink Panthers, né, que é uma artista também. Total. Lembra Então, muito. então, eu acho que a gente teve muito esse lance também no dia também de mostrar umas referências dessa artista, né, para dar uma brincadeira que com o beat que ele dá o drop ele é agressivo, só que tem esse contraste com a voz mais doce dela, né? Então, a gente buscou muito foi bem intencional mesmo essa questão também de buscar essa sonoridade e volto a dizer, né? O nosso disco tem esse teor eletrônico, então precisava ter uma faixa que não fosse, né, ali um house, que não fosse um funk, de certa forma, que a gente conseguisse incorporar esse gênero que a gente toca tanto, que é o UK Garage, assim, né, no Perfeito. nosso repertório. E soa muito bem, assim, né? Eu gosto demais ali nos últimos 15 segundos, tem um momento que eu falo, que é o momento dos DJs, fala, Matheus. É um momento perfeito para os DJs virarem a faixa, sabe? Eles deixam alopado ali para, sabe? Então tem esse cuidado, sabe? Teve essa devida atenção. Elegante. E tem essas bolhas também, né? Que fica ali, é bem divertido. Tem Ela tem um um som synth com meio band. líquido assim no fundo, é umas texturas assim, Tem uma muito censura. bom. Eu acho que tem um synth que o Matheus fez com um band que ele faz que eu acho muito engraçado. Toda vez que eu olho esse synth, eu fico. Até mesmo quando nós toca, dá vontade de rir, porque assim, é isso, né? O som tem isso, mano. A música tem isso, sabe? Também tem a forma que foi feito, enfim. Essa soma das coisas aí, mas essa música tem esse teor eletrônico e essa estratégia também de inserir o UK Garage no nosso repertório, só que o UK Garage feito pelo D-Caps. Total. Massa. Você falou em agressividade, mas a gente chega na pesadaria de verdade com Bafora, parceria com Mafalda e Urias. Puta, acho que é isso, assim, acho que chegando ali na perna final do disco, né, a gente tá na 10ª faixa e as coisas começam a esquentar dali Essa pra é pra frente. tocar no Zig. Essa é pra tocar no Zig, certeza. Fala mais pra gente dessa faixa. Teve algumas ideias que veio a Urias na nossa mente, assim, para trazer ela para fazer uma colaboração. A gente tentou fazer um dub, tentou fazer um reggae, assim. Acho que acabou indo muito... Quer dizer, ela foi 100% pro house, né? Então, a gente quis trazer essa parada mais ambiente de pista mesmo, sabe? Mais esse lance do flash piscando, do maluquice, tipo... É até bem dentro do universo dela do último disco, do Her Mind, que é bem mais pista mesmo, né? Sim, É sim. divertido, uma letra inteligente que faz essas brincadeiras e tal, é muito legal. Perfeito, até que a gente tocou Cantalection, que é uma das faixas mais fortes do disco Essa é muito também. boa. E também, coincidentemente, só desculpa interromper, Matheus, mas coincidentemente uma colaboração do Mafalda, né? Her Mind é um trabalho que é majoritariamente, né, a produção assumida, lógico, pela Brabo Music, pelo Gork, pelo Zebu,
mas também esse projeto específico do Hermind eu tive a oportunidade de acompanhar a construção dele em algumas sessões, assim, com uma Mafalda, e aí foi um fator também, né, de chamar ele para estar nessa faixa, né, por conta desse entrosamento que eles têm já, né, do Mafalda e Urias, né, mas vai lá, Matheus, Márcia. Era isso mesmo, que eu ia chegar. Ia falar que a gente tinha essa vontade também de trazer uma Mafalda para produzir, não só uma Mafalda, mas também outros produtores. Mas meio que esse primeiro disco acabou sendo muito mais a participação de intérpretes do que os produtores, né? Então a gente ainda tem essa vontade de fazer algo somente com os produtores também. Então aí vai ficar mais para frente. Faz o disco de remixes agora só com os produtores. Isso está sendo cotado. Isso é uma das ideias que já estão anotadas. O lance foi esse mesmo, assim, a gente começou a ideia, fez o synth ali malucão, botou uma bateria massa de house, o bass, e aí o Mafalda chegou junto também ali só pra amarrar, botar a cereja no bolo, e a Urias também chegou muito, muito, muito foda também, essa faixa. Inclusive a gente testou ela algumas vezes, assim, e a gente viu que teve um pessoal que ficou tentando dar Shazam e que não tava conseguindo. Então a gente já percebeu que essa aí provavelmente ia ser uma das que ia bater legal, assim, sabe? Cara, a gente chega em Nós é o Trem, e aqui o clima pesa, ela é menos pista, ela é muito mais voltada ao rap, ali abre passagem para uma sequência de faixas que destacam a rima em primeiro plano ali, e a gente tem essa parceria com a Clara Lima, que é um nome muito foda do rap nacional, lançou esse ano inclusive As Ruas Sabem, que é um discão bem legal. Queria que vocês contassem mais sobre ela, de onde veio essa parceria com ela, a relação de vocês com a Clara Lima, por favor, fique à vontade aí. Clara Lima, ela é muito foda, a gente já tem uma admiração tremenda por ela. Aí nós conhecemos em 2016 ali, junto com o Jamés Ventura, com o pessoal do coletivo da Ceia, né? No tempo tinha um elenco aí gigante e foi bem oportuno pra gente, né, como produtores também fazer esse networking, acabar conhecendo. E aí a gente acabou conhecendo esse pessoal de BH, que era o Djonga e a Clara Lima. A Clara Lima sempre foi uma pessoa, assim, uma energia muito foda, uma pessoa que sempre muito respeitosa, assim, sabe? Uma pessoa que sabe chegar, sabe sair, sabe? Esse código de conduta que os gangsters criaram, assim, eu acho que do rap, dessa cultura do rap, que tem os seus altos e baixos, tem algumas coisas que eu não gosto, tem umas coisas que eu acho maneiro, eu acho que ela se comporta muito bem, eu acho que tem um discurso de protesto, assim, muito forte. Coincidiu também dela lançar recentemente um disco chamado As Ruas Sabem, produzido pelo Coyote, nosso parceiro. Então, assim, ela tinha que ser ela em relação ao rap, né? Porque a gente é isso, né, rapaz? A gente está num cenário, num movimento que ainda assim é majoritariamente só homem, né, que domina, assim, que estão em evidência. Claro, agora já ao longo desses últimos 5 anos está rolando, né, essa crescente, né, do cenário do movimento, né, de artistas mulheres aí que estão no movimento, mas assim, a gente já trabalhou com BK, trabalhou com Baco, trabalhou com Criolo, então o Criolo está no nosso disco, mas eu acho que foi num outro teor ali de ser uma referência ali direta para a gente também, enquanto a gente era mais novo na nossa caminhada, mas a Clara é uma mina da nova geração do rap, que é um movimento, entende? A gente tinha um leque de artistas que a gente poderia elencar pro rap, mas a gente deu valor realmente para uma voz feminina, tá ligado? Então, pro nosso disco, assim, sabe? Então teve esse cuidado, né? E ela conseguiu retribuir muito bem. Teve essa brincadeira, né? Que a gente gostou muito no final, que é a mistura do Jersey Club com o Boom Bap, né? De um som mais pego, assim, né? Da pessoa sair disso aqui, né, no show de rap, que show de rap é isso, né? A rapaziada fica só pá. Então, na hora que vem o Jersey Club, a rapaziada começa já pã, sabe? Então, a gente quis causar isso também e poder mostrar que é possível fazer essa junção de uma forma coesa, né, e fluida. Então, acho que a faixa Nós é o Trem retrata muito isso. Deixa eu perguntar, esse disco em algum momento chegou até o Mano Brown? Tipo, vocês tentaram o contato ou não? Porque eu acho a cara dele, toda a estrutura desse disco, a sonoridade, é muito a vibe Bugnipe atualizado, assim. Eu acho que se ele bater o ouvido nisso aqui, ele vai curtir. É a cara dele isso, hein?
É maneiro saber disso, viu, Kleber? É bom saber porque a gente tem mais aproximação assim, né? Proximidade com o Jorge, o filho dele. Nós poderia estar eventualmente falando para ele fazer essa apresentação aí pra gente, né? Já se Aí, ó. convidar tanto o Jorge quanto o Mano Brown para estar escutando. Legal saber disso. Jorge, Jorge, se estiver ouvindo, Jorge, manda pro seu pai aí, que aqui tem caldo. Ah lá. A Gabi do nosso time aqui falou, vamos fazer isso acontecer. E eu acredito nela no nosso time, então vai rolar então. Da hora saber disso, porque, querendo ou não, não é uma pessoa, um artista assim que faz essa alusão direta, sabe? Que remete, sabe? Tipo, eu vou apresentar esse trabalho pro Mano Brown, sabe? Tipo, a gente pensa nisso, mas é uma coisa que fugia no momento, assim, na nossa cabeça. Então, interessante, total. Na cara Boa. dele. A gente chega na 12ª, Ego, faixa com o Nego Bala, ela começa uma coisa mais soturna, vai pra um funk mais dançante, acho que é isso, assim, boa parte das músicas de vocês fluem pra lugares diferentes, dentro, né, tipo, ela começa num lugar, vai habitando outro, assim, vai se espalhando pra outros cantos, acho que isso é uma grande parte da música, apesar de curtinha, de mostrar muita coisa, assim, né, de vocês conseguirem implementar muita coisa dentro, sei lá, de menos de 3 minutos de faixa. Conta mais pra gente dela. Que a colaboração com o Nego Bala, foi uma pessoa que a gente acabou conhecendo para fazer essa faixa. Então, foi uma ideia que veio do João, que é um dos nossos colaboradores também, e ele falou, mano, eu curto muito o som deles, tipo, tenta fazer alguma coisa com ele, pá. E a gente chamou. E foi legal porque as ideias bateu muito, assim. Então a gente chegou com algumas ideias, teve esse som, teve uma outra ideia também. Inclusive, acho que o beat ele era diferente também. Depois que a gente gravou a guia, teve a ideia da letra e tudo mais, a gente conseguiu construir melhor a ideia do instrumental, né? Foi legal até, inclusive, porque no dia a gente ia fazer a sessão com o Criolo no mesmo dia. E calhou dele estar lá na hora que a gente estava fazendo também a sessão com o Nego Bala. Legal. E ali na metade ali na metade da música tem uma voz dele também. Então, que não era nem intenção, né? Ele entrou na sala ali, escutou, ele quis mostrar uma ideia que ele teve na cabeça pro Nego Bala fazer. E meio que ficou muito foda, assim, a ideia. A gente falou, não, e se a gente deixar isso aqui que você gravou despretensiosamente? Foi bem bacana também essa sessão. Eu fico muito feliz com o resultado dessa faixa, principalmente porque ela estava indo por um caminho bem diferente. A gente conseguiu trazer e fazer essa faixa do jeito que é hoje, tipo, de uma forma bacana. Eu gosto muito dessa faixa, de verdade mesmo. Perfeito. A gente vai se encaminhando aqui pro final, e lá em 2023, vocês colaboraram com o Nil num disco que eu gosto muito, que é o Resgate do Maestro. A galera fica punhetando muito Regina, que é um disco maravilhoso, mas eu gosto muito do Nil quando ele vai para essas pegadas mais dançantes, tipo Good Smell Volume 2 ali, Retorno do Maestro. Vocês colaboraram com ele nesse disco em várias canções. Gosto muito da parceria com a MC Luana, que vocês estão juntos assinando a coprodução ali. E aí vocês trazem o Nil para dentro desse disco na penúltima música, que é Mundo Novo. Tem a presença da rima, mas tem essa questão da batida um pouco mais dançante. Queria que vocês comentassem um pouco mais sobre ela. Foi feita meio que na mesma época, porque o disco tem 3 anos, ou foi feito depois? Como que rolou essa canção aí? Essa daí, meu mano, foi nessa safra das últimas, assim, né, Matheus? Das últimas faixas, assim. Porque eu lembro que a gente queria muito ter uma faixa que remetesse muito o Atlanta Bass, né? Junto com uma timbragem, uma timbragem mais nossa, assim, sabe? Que remete um pouco um R&B ali, sabe? Só Sim. que cabe barra. E aí é sempre muito bom trabalhar com o Nil. O Nil é um cara também, assim como, né? A Gabi Ferreira também, tipo assim, nessa questão técnica, ele é produtor. Então, né? Ele gosta de estar ali, meter mão também, sugerir. E a gente gosta muito disso porque acho que faz parte da construção, né? E a gente partiu desse ponto de mirar num Atlanta Bass, de ser uma faixa assim, uma faixa mais descontraída, né? De ser uma faixa que, ao meu ver, é uma faixa que você escuta ali depois do trabalho, sabe? Depois que você fez
suas funções, ele tá se preparando para pensar no que vai fazer à noite, tá ligado? Sabe, é uma faixa de esquenta, sabe? É um mundo novo, assim. A letra eu gosto do Neil, assim como os demais artistas, né? Ele é um bom storyteller, assim. A gente tem que dar essa menção honrosa, né, Kleber? Você fala sobre o resgate, eu acho que o resgate do Maestro tem muito sobre isso, e essa faixa tem esse lance muito de ser um bom storyteller, de saber contar Sim. como que ele está vestindo, de ter o enredo, né? De ter um início, um meio e o desfecho ali, né? Finalizando, né? Então, acho que é mais sobre isso. É uma faixa descontraída, é uma faixa para você escutar ali, né? No momento mais descontraído mesmo, sabe? Fumando um cigarro, no carro dali, voltando do trabalho, no trânsito, né? De saco cheio, mas pensando no mundo novo, pensando entendeu? Né? Nessa gestão aí mais divertida, mano. Nessa cadência maneira da vida aí. Pô, então a gente encerra o disco com um party e aí vai pra festa pra valer mesmo. A volta do Jamés Ventura, né, ele tá durante todo o disco ali como radialista e tal. O DJ ficou maluco, o radialista ficou maluco, joga tudo pro alto agora. E eu não sei, é uma música pop bem, sei lá, descompromissada, lembra uns pop festeiro meio anos 2000, assim. Até me remete um pouco o Black Eyed Peas das ideias, assim, tipo, em alguns momentos. E é isso, assim, acho que fecha esse ciclo, né, o disco começa nessa coisa mais dançante e tal, termina também nesse tom, tem o dialzinho ali do começo do disco, que também volta nesse finalzinho. Então acho que é isso, ele fecha esse loop perfeito, né, de você, se você tiver ali no repeat, você começa o disco de novo e é isso. Conta um pouco mais pra gente da faixa. De fechar o disco com a faixa do Jamés foi a cereja, assim, né, porque ele é um mano muito foda, ele é um mano do rap. Só que a gente quis fazer também, trazer ele para essa nossa visão de música mais pro clube também, sabe? Meio Channel 3 também em alguns momentos, essa crer. coisa de ter a rima e o canto, Sim, né? Sim. Eu lembro que uma das referências de música, assim, e eu acho que um lance, algumas faixas do Midnight Club, o jogo de corrida que tinha da Rockstar. Nossa, Então, pode crer. tinham algumas faixas e alguns lances ali de synth, eu vi algumas rimas também. Eu via que se encaixava muito, sim, numa ideia que a gente poderia levantar para fazer com o Jamés, sabe? Então a gente fez essa faixa e calhou dela ser a última também para a gente conseguir terminar o disco lá para cima, né? Terminar o disco realmente em festa. Então foi muito importante a gente terminar essa faixa com o Jamés pelo fato dele ter participado do disco todo, e a gente não queria deixar ele somente com uma participação como um locutor, sabe? A gente queria ter uma música com ele. Acho que é uma das minhas favoritas, assim. Eu gosto muito do synth do começo, assim. Eu lembro que quando a gente começou a fazer, assim, eu fiquei muito feliz com o synth. Deixei ele em loop por 8 horas, rodando. E, pô, esse som é bem especial, assim. Pior que essa é uma Feliz daquelas dele. músicas que é meio impossível de não ouvir com um sorriso no rosto, assim, tipo, ela é muito festa mesmo, tipo, você começa a ouvir, você, tipo, começa a sorrir sem perceber, assim, é muito foda. Inclusive teve a participação da filha dele cantando o refrão da... Foi legal, assim, ela no estúdio lá cantando a música. Foi tímida, assim, foi soltando, então foi bacana. Já que você falou que essa é uma das suas favoritas, agora a gente gosta muito de encerrar aqui o programa perguntando para os artistas qual é a música favorita desse disco. Cada um de vocês só pode escolher uma das 14 faixas aqui. Qual é a favorita de vocês? Pode ser a favorita, pode ser a que vocês acham que o público deveria ouvir, aquela que sintetiza melhor o álbum, mas só pode escolher uma. Qual que vocês escolhem? Que pergunta, hein? Olha, velho, todas têm um valor. Eu adoro essa parte. Acho que tem a questão da pluralidade, justamente. A gente aplicou esse argumento da pluralidade justamente para fugir dessas perguntas que os caras vão. Acabou, Paulo. Me É uma faz essas só. perguntas, pô. Tá maluco, cara? Olha, eu sou um cara muito de fases, tá? Então, nessa fase, atualmente, eu estou com a Detalha do Kaique. Porque Boa. é isso, eu gosto dela, tem uma energia divertida, o som ele é divertido,
Ele é um house, mas é um house, né, meio tropical ali, sincopado. Eu vou por aí. E você, Matheus? Aí me complica. Tem. É porque são três músicas que eu realmente gosto pra caramba, assim. Tipo, eu gosto do disco todo. Então, se fosse pra responder a falar, a rádio de Caps FM é a minha favorita. Mas, pô, eu fico muito entre Onde Anda o Meu Amor, Bafora e A Party. Mas das três, qual que Ai, é que meu mais brilha os Deus. olhos? Qual que você tem mais orgulho de ter feito? É foda. Foda. Acho que é A Party. Acho que principalmente por eu ter ficado muito feliz com o Synth rolando por 10 horas seguidas em casa também. Boa. Bom, gente, tá aí, The Caps FM, disco aguardadíssimo, é uma promessa de anos do The Caps de lançar um álbum, e veio ao mundo, veio de um jeito muito especial, tem muita gente foda envolvida, tá em todas as plataformas de streaming, vai ter lançamento logo em breve do disco, eles seguem com as discotecagens aí. Vocês podem acompanhar o The Caps em todas as redes sociais, é só vocês jogarem nas plataformas que vem fácil o nome. Vou deixar linkadinho aqui para quem quer ouvir, para quem quer acompanhar. E agradeço muito, gente. Brigadão esse papo aqui, uma honra enorme conversar com vocês e mergulhar ainda mais esse disco que para mim já é um dos favoritos do ano, fácil Sim. aí. Ô, família, satisfação mesmo. Foi bem bacana passar a visão faixa a faixa. Acho que a gente chegou a fazer isso somente nas audições, né, Poli? Exato, velho. Nesse formato assim não rolou, assim, é bem legal mesmo. Vai lá, Matheus, mas é muito foda. Não, e é isso, pô. Foi bem bacana passar essa visão faixa a faixa e explicar um pouquinho do processo. Muito obrigado aí pelo espaço e por ter chamado a gente também. Tô muito feliz, família. Obrigadão mesmo. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes e ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Eu sou o @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br, onde já lancei a minha crítica sobre o The Caps FM. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo, e até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.